muito obrigado. Bom, agora sim, de forma oficial, vamos dar abertura a nosso encontro, a nosso webinar. Como já o fiz há alguns minutinhos atrás, agradecer de forma muito carinhosa a participação de todos os nossos palestrantes hoje. A gente brinca que estamos num pré-feriado, que não aparece muito, mas de alguma forma é uma dedicação. Obrigado pelo convite, uma honra estar com todos. Já vi algumas pessoas conhecidas aí, aparecem, consigo ver toda a sala, mas Luiz Mar, um abração, há tempo que eu não falo com ele, trabalhando juntos aí na época da Craft, o Rogério, que trabalha com a gente na IOSP, nosso CFO da divisão. Então, vamos lá, pessoal. Não é uma apresentação, não vai ter nenhum slide, o objetivo também não é ficar dando custo. Cada um aqui está fazendo o que pode para conseguir recuperar. Eu vou falar um pouquinho para vocês no final o que eu interpretei como toda crise é um costume, a gente tem que ter nós estamos passando por ela, mas a gente já tem alguns aprendizados, digamos assim, os lessons learned, né? O que eu faria diferente se eu soubesse que tivesse vindo um evento que nem o Covid ou alguma coisa similar a isso aqui. Então, no final eu vou comentar alguma coisa, mas se a gente pensa um pouco... E aí, Fernando, se quiser fazer um bate-bola aí complementando, cara, fica à vontade. Porque vai que o primeiro que fala exatamente o que você ia falar, né? Tá tranquilo. Mas quando você pensa na função de um CFO, você tem funções, as caixinhas mais tradicionais, né? Contabilidade, tesouraria, FP&A. Se você é uma empresa de capital aberto, você tem relação com investidores, RI. E aí varia de empresa para empresa, dependendo do tamanho. Você pode ter jurídico, pode ter TI, pode ter o centro de serviço debaixo da responsabilidade, você pode ter impostos, você pode ter uma divisão de M&A, você pode ter um planejamento estratégico respondendo para você. Mas eu acho que num momento como esse, 2008, 2009, a gente já teve um pouco disso. Na época eu estava acabado de entrar na Sadia, na época de 2008, não sei se quem lembra aqui, os derivativos, a Sadia ficou muito tempo aí antes de se fundir com a Perdigão, formar a BRF, ficou muito tempo ali na mídia com essa história de derivativo. Cada vez que falava de derivativo, botava de parênteses como a Sadia e outras empresas. Mas essa crise essa crise de Covid é uma crise muito parecida no sentido um pouco diferente, porque eu acho que as empresas, de maneira geral, estão melhor preparadas do que estavam em 2008, do ponto de vista de alavancagem, do ponto de vista de endividamento. Eu não sei se eu tenho uma visão tão negativa. Obviamente, depende do que vai acontecer com a durabilidade, depende de cada indústria, característica, mas eu acho que se generalizar, eu vejo as empresas no Brasil, principalmente, muito melhor preparadas hoje do que elas estavam lá atrás, quando tiveram aquele repique de dólar, 2008, 2009, teve muita empresa, muita recuperação judicial. Eu hoje estou numa empresa do setor automotivo, eu sou um B2B, meus principais 98% das minhas vendas são para montadoras, então eu não gero a demanda, eu sigo a demanda. E num momento como esse, tem 3 funções que eu gostaria de chamar a atenção, eu acho que são funções que são muito demandadas: tesouraria, FP&A e a parte de planejamento estratégico. Vou falar um pouquinho para vocês. Aqui eu estou assumindo que, assim como a IOSP, você tem um colchão de liquidez e você teve a capacidade e a agilidade para conseguir, se não tinha liquidez suficiente pré-Covid, conseguiu reagir através dos seus relacionamentos com bancos, através da sua capacidade, considerando a sua alavancagem posterior, você conseguiu de alguma forma montar um colchão de liquidez confortável. Esse trabalho, em dezembro, eu assumi o CEO de uma das nossas divisões de componentes estruturais, e o CFO que ele assumiu em dezembro, obviamente, né? Foi simultâneo. Eu quase não falei com ele nos últimos 3 meses, porque ele entrou ele entrou na empresa num processo de basicamente crescer a liquidez da empresa. Esses números são públicos, então não tem problema, mas nós saímos aí de um caixa médio, ao redor de 400 milhões de reais, para mais de 1 bilhão de reais em captações. Isso é um trabalho em que a tesouraria foi e continua sendo demandada. Muito relacionamento com o banco e conseguir empréstimo. Hoje, vocês viram a discrepância que você tem em termos de taxas. E se você é uma empresa forte e robusta, você tem um tratamento. Se você é uma empresa em que tem problemas de crédito prévio, sua situação perante bancos fica bem pior. Hoje tem uma notícia, por exemplo, que as montadoras estão no impasse com os bancos.
né? Apresentaram uma conta de aproximadamente 120 bilhões de reais, fizeram uma conta mais ou menos, olha, eu deixei de faturar tanto no período, então eu acho que eu preciso de tanto. E, obviamente, isso gera bastante discussão. Vão acabar chegando num acordo, mas imagina a situação do CFO global, tendo que, uma empresa multinacional, tendo que responder problemas de liquidez no mundo inteiro. Então, você vê a situação, por exemplo, de uma Fiat, de uma Volkswagen, de uma GM. Deve ter alguém aqui com o microfone aberto, né? Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por favor, eu peço que dê um mute. Obrigado. Já resolveu. Então, a tesouraria sendo das mais demandadas, com certeza. Você precisa ter algumas competências muito bem desenvolvidas. Obviamente, tudo depende do tamanho da empresa, mas o seu relacionamento no final do dia é uma coisa que ajuda. A parte de FP&A é super importante. Nós temos aqui o time que tem que, junto com a tesouraria, nesse caso, tem que dar uma mega visão, uma visão com muito maior acuracidade. Normalmente, o que vinha até então em caixa, a leitura de caixa, direto, indireto, seja o fluxo, o método, você precisa ter uma visão de quanto está queimando de caixa no curto prazo. Começa a ter uma visão, às vezes, semanas, entre tentando casar recebíveis e a pagar. Está olhando seu working capital com muito mais atenção. E a qualidade da informação, e informação que ela tem que ser pronta para uso e não pronta para ser questionada. Então, quanto melhor trabalhada, melhor para tomar a decisão. Então, a área de FP&A também tem um papel-chave no momento de crise como esse. Quando eu comentei anteriormente do planejamento estratégico, no caso da IOSH, por exemplo, nós temos o colchão de liquidez adequado, nós estamos preparados. No nosso caso, muitas empresas é a realidade, nós estamos passando por quase receita zero no mundo, não vendo quase mais nada. Em determinado período de abril, nós temos 100%, nós temos plantas em 14 países, eu tive 100% das minhas plantas em determinado momento de abril fechadas. Isso é zero faturamento. Como é que você sobrevive num momento desse? O colchão de liquidez que eu mencionei anteriormente, e aperto, cinto, despesas o máximo possível, congela todo investimento, CAPEX vai a zero, congela consultoria, congela projeto, congela investimento. A gente estamos implementando SAP no Brasil, centro de serviço, congela projetos, trabalho de guerra, e o FP&A é um papel-chave. Mas uma vez que você passa por isso, nesse momento também serve para você pensar no futuro. Acho que o Dedini comentou alguma coisa parecida. Você pensa hoje no que será o novo amanhã, porque você tem que se planejar dado o seu novo cenário. As mega tendências no meu caso, na minha indústria atualmente, você tem autônomo, você tem questão de Uber, car sharing, veículo elétrico. Eles vão sofrer alguma alteração no curto prazo. Se pegar o caso da China, a recuperação dos veículos, pelo menos no curto prazo, está em V, porque tem muita gente com preocupação em usar transporte público, comprando veículos, e comprando veículos de menor valor agregado, não SUVs, mas carros tipo Jetta, um valor menor no mercado japonês. Então, você precisa repensar qual é o seu papel, qual é o papel da sua empresa para o futuro, qual o canal de distribuição, de que forma você vai trabalhar, você tem mais exposição à venda online ou não, como é que seria a tua estratégia? Se você não está preparado anteriormente, agora o período para você adaptar e lançar novas estratégias ficou menor. Então, ter um planejamento estratégico, hoje eu considero crítico. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, em 2008, quando eu estava na Sadia, no momento em que teve aquela crise, que não foi uma crise global, mas diferente do Covid, com a repercussão que está tendo hoje, uma das primeiras funções que no primeiro mês deixou de existir foi a divisão de planejamento estratégico. É claro, uma história diferente, a empresa estava pensando em o que fazer para sobreviver, se ela ia ser comprada, ia ser fundida, todo aquele planejamento estratégico, pensamento estratégico sendo feito pelo conselho, etc., mas o departamento de planejamento estratégico foi o primeiro que deixou de existir naquela época. Hoje, na IOSP, eu vejo, e são situações diferentes, não são comparáveis, mas só para mostrar a diferença. Hoje eu vejo como é importante o departamento de planejamento estratégico para a realidade atual da IOSP. Só para complementar aqui, 2 casos eu acho que é importante, eu falei anteriormente, de aprendizado com experiência. É impossível alguém ter previsto o Covid. Era muito difícil, talvez, alguém ter previsto a crise de 2008. Agora, esses eventos de Black Swan, de cisne negro, esses eventos que de repente aparecem, pipocam,
precisam ser considerados, não tentar adivinhar o que será o problema, mas ter a certeza de trabalhar com a realidade de que esses problemas acontecem. Então, um bom processo de gestão de risco, o risk management, é super importante, do ponto de vista que você tem que ter a sua alavancagem de maneira adequada, você tem que ter um bom balanço, você tem que estar sempre preparado, porque esse novo normal que nós estamos vivendo, de disrupção, menos globalização, mais protecionismo, é algo que veio para ficar, e até quando isso vai se tornar, vai ser a nova realidade, a gente não sabe. Um bom processo de gestão de risco é muito importante também, e o CFO tem um papel chave nesse processo. Normalmente é o cara que é a pessoa que lidera, é a pessoa que convence não só o desenvolvimento da matriz e probabilidade de impacto, mas um plano de ação adequado, disciplina de execução, etc. E eu acho que a alavancagem ideal, uma coisa que eu aprendi internamente para nós, é essa discussão da alavancagem ideal e crescimento. Né? Dói você desalavancar uma empresa. Para desalavancar a empresa, se você não gera tanto caixa, você faz o quê? Você corta crescimento, você corta investimento, você corta desenvolvimento, treinamento, você corta um monte de coisas e na alocação de capital você coloca mais dinheiro para pagar a dívida, desalavanca a empresa para crescer mais rápido depois. A discussão é difícil para caramba. Nós tivemos há 4 anos, eu gastei 4 anos na IOSP desalavancando a empresa, levando dívida para o exterior, tirando, descentralizando. Foi um trabalho super legal. Eu entrei na divisão agora para desenvolver um canal de crescimento. Veio o Covid, a empresa faz a alavancagem, precisa de liquidez, não sei quanto tempo dura a crise, possivelmente vamos terminar mais alavancados do que nós começamos, nós vamos ter novo processo de alavancagem, faz parte. O mais importante é que a gente deveria estar bem preparado para isso. E só um último comentário, não sei se vocês sabem disso, tem uma pesquisa de um grupo de um site chamado PYMNTS, chama PYMNTS, PYMNTS. Eles fizeram uma pesquisa da idade média dos CFOs na Fortune 500 e S&P 500 dos Estados Unidos. Ela vem crescendo nos últimos 10 anos. O CFO vem, porque é um perfil de crise onde você precisa de experiência. Então, não é uma interpretação, é só um fato. A idade média é 52,8 anos. Foi a primeira vez na história que passou os 50 anos. Quando você olha o crescimento, o ano da pesquisa, você vê que ele vem numa tendência de crescimento. Então é isso, Jansante, passo a bola para você aí, é mais um bate-papo. Excelente, Augusto. Poxa, claro que você já me ajuda a adicionar alguns temas, mas o que a grande parte aí foi muito feliz aí nas várias informações. É um prazer aí estar debatendo aí, discutindo com todos vocês e contigo também. Algumas coisas só, eu não sei se uma pergunta ao André, ao grupo, ao Luiz. Eu tenho alguns slides apenas para apresentar o escopo da empresa. Passamos agora ou fazemos depois? Podemos passar, sem problema. Você é o dono aqui, Jansante, vamos lá. Tá, então, eu divido ou vocês passam aí? Eu posso passar. Elivânia, você pode projetar, por favor? A gente projeta aqui e já está na tela de todos. Ok, pode passar. Por favor, próximo quadrinho. Bom, passar rapidamente, são 3 minutinhos apenas para falar quem é a Grano. A Grano é a maior empresa líder de mercado na produção e comercialização de vegetais congelados. Ela tem só 20 anos, é um negócio pouco presente, pouco conhecido pelos brasileiros e muito comum na Europa, em países que não têm um clima tão tropical como o clima brasileiro. Você tem cultivos do FLV durante todo o ano. E foi trazido por uma família do Rio Grande do Sul a ideia, e ela acabou ainda um volume pequeno, mas já se tornou a maior empresa e muito provavelmente muitos de vocês vão conhecer através das marcas que eu vou falar um pouco mais à frente. Pode passar, por favor? A empresa ela é controlada pelo fundo de investimento Arlon, que pertence a Continental Grain, principalmente. Ela tem outros acionistas, mas o principal acionista é a Continental Grain, que é de uma família americana, do Paul Fribourg, que está há mais de 200 anos. Se puder passar um pouquinho, a gente vai conseguir explicar um pouco melhor. Está subindo. E no Brasil, a Arlon tem 4 investimentos praticamente. Se puder subir um pouquinho mais o slide, por favor, que é a própria Grano, a Sotran, ao contrário, descer.
Aí, excelente. Não, passo direto. Mas, enfim, são 4 investimentos que a Sotran está no slide anterior, tá? Acho que passaram demais aí. Está na Sotran, OK, supermercado atacadista, que atende a área do Espírito Santo. Betânia Lácteos, que domina a região Norte-Nordeste. E temos aí como conselheiros aí Roberto Rodrigues, Cláudio Galeazzi, ex-CEOs aí, pessoas importantes aqui da indústria, principalmente onde nós atuamos, né? Ok? Próximo quadrinho, por favor. A Continental Grain é uma empresa com mais de 200 anos de história. Ela, para que todos possam ter uma ideia, a Continental Grain ela era concorrente da Cargill nos Estados Unidos. A Cargill tinha 6% no mercado de grãos, milho, soja, e a Continental Grain tinha 4%. Então, a Cargill comprou a operação por volta de 99, por aí, e aí, com isso, o fundo passou a fazer investimentos, tornou sócio de outras empresas, e a Cargill acabou assumindo 10% do mercado de grãos nos Estados Unidos. Vou passar, por favor. Mas é uma empresa com mais de 200 anos. Bom, aqui a gente consegue ver um pouco quais são as linhas de investimento do fundo. Se puder abrir um pouco mais de slide, continuar só para ver a parte de baixo, tem outras empresas. Aí, excelente. Então, você tem desde várias startups, todos os investimentos focados na área de alimentos. Ok? E aí você tem investimentos tocados diretamente para a Continental Grain, que são os investimentos mais ali acima da barra, são as empresas diversas que estão ali destacadas. Na grande maioria, participações que giram em torno de 20%, 40%, e em alguns casos ela controla diretamente, que é a barra lá de baixo, empresas operacionais, onde a Continental Grain tem o próprio controle, e a Arlon, que pertence ao grupo Continental Grain, naquela segunda barra ali com estas empresas aí em destaque. Além desses investimentos, o Paul, que é o acionista da família, né, da Continental, também tem investimentos importantes aí nas empresas aqui de destaque, como BRF, Kraft Heinz, etc. Ok? Podemos passar um pouquinho. Próximo slide, por favor. Bom, um pouquinho mais. No Brasil, vocês vão conhecer mais a Grano através de marcas. Nós funcionamos 70% do nosso negócio, 60% mais exato, ele é o food service. E aí a gente já vai falar um pouco como que a crise também impacta e como tem sido a atuação da nossa gestão, né, diante de um negócio que depende muito dos restaurantes. E no varejo vocês vão encontrar através das marcas Seara, Chef, que é a marca da açaí, Lar, Copacol, Select, Minerva, enfim, Bonduelle. E no caso a Bonduelle, nós assumimos a marca Bonduelle, pagamos royalties agora para a Bonduelle, e todo o comando da operação Bonduelle para vegetais congelados passou a ser da Grano desde julho do ano passado. Ok? Podemos passar um pouquinho mais para frente. Não sei se esse é o último slide, deve ser, né? Acredito que é o último. Ok, perfeito. Bom, aí podemos tirar a apresentação. Bom, o nosso negócio está focado principalmente no food service. Então, nós vendemos para Outback, para China Box, para o restaurante da Dona Maria, etc, etc, etc. Esse é o nosso principal público, é o transformador, né? Relutamos muito em entrar no varejo através da nossa própria marca. Agora, estava já no plano a gente começar a avançar um pouco mais no varejo através da nossa própria marca, porém o varejo custa caro. O que eu queria destacar um pouco aí, complementando até muito bem apresentado aí pelo Augusto, eu acho que o papel do CFO, independente até do momento, depende muito também da cultura da empresa e do perfil da própria pessoa, né? A construção dessa confiança ela tem que se dar sempre antes de qualquer crise. É um papel de muito protagonismo, é um papel que deve andar lado a lado ao CEO, e na captura de muita informação, é 24 horas por dia, todos esses dias agora, durante a crise, é o tempo inteiro
prestando atenção, porque as notícias saem a conta-gotas e isso é importante na sua gestão do dia a dia, das tomadas de decisão. Né? E no momento a gente está trabalhando, a gente sempre fala da sobrevivência para a excelência, a gente está indo da excelência para a sobrevivência. Vamos deixar de lado alguns projetos que nos levaria a alguma excelência, novos lançamentos, disruptivos, produtos inovadores, etc., para trabalhar na sobrevivência, na preservação de caixa e investir naquilo que realmente é mais importante nesse curto prazo. Né? E, com isso, mantendo os projetos essenciais. Muito bem. Eu observei agora aqui na pesquisa, né, e me chamou muita atenção as respostas. Número 1, pela pouca utilização dos recursos que foram colocados à disposição. Existem outras questões aí que vale a pena pesquisar, e que sou eu aqui para dividir uma informação com vocês, mas, por exemplo, quem tem depósito judicial, negocie que você pode trocar hoje por uma garantia. E pega esse dinheiro e bota no caixa. Então, você está lá, colocou um dinheiro como depósito perante alguma causa jurídica, é o momento em que os juízes estão dando aí, estão autorizando você trocar por alguma outra garantia bancária. Mas, voltando ao tema, me chama a atenção a pouca utilização. Por quê? Por que eu vou, talvez, priorizar férias, necessariamente? Férias, você não está realizando um saving de caixa na companhia. Né? Tem o teu custo igual. Mas um afastamento ou uma redução de jornada, você tem, de certa forma, um save de caixa. Isso não se repetirá daqui a 3 meses, provavelmente, é uma medida provisória, e aí sim você pode jogar as férias lá para frente. Então, nós dividimos o nosso comitê de crise, que é realizado todos os dias, um mapeamento em que tínhamos os eventos pré-Covid, quando a Covid chegou, né? A gente começou a montar todos os planos de ação ali para o pré-Covid, durante o Covid e o pós-Covid. A gente já está caminhando agora para o pós-Covid, que vai ser a empresa amanhã quando ela voltar. No pré-Covid é tudo aquilo que todo mundo já sabe. Álcool, gel, blá, 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 cuidado, afastamento, etc. No durante, liquidez, captar todas as linhas possíveis para manter a liquidez nesse período curto. Depois, renegocia essas taxas. As taxas me surpreenderam, até algumas taxas ali bastante mais baixas, mas isso tudo depende da garantia que foi dada, obviamente. Né? Isso muda muito. Agora, é hora de segurar o caixa e de ter essa liquidez. Investimentos, os importantes, nós, por exemplo, estamos mantendo. Pegou, no caso da Grano, no meio da expansão da fábrica. Nós estamos duplicando a nossa linha de produção. A Grano cresce 30% a 35% ao ano. Ela vinha crescendo. Vem crescendo. Vamos ter agora um segundo trimestre muito duro, com 50% provavelmente da queda das vendas, por conta dos restaurantes que estão fechados. O varejo ele compensa, mas não compensa, às vezes, a altura. Mas, voltando ao tema, me chamou a atenção a pouca utilização desses recursos. Além do que, quando você aplica as diretrizes de redução de jornada e o afastamento remunerado, existem as isenções tributárias também, que não é o diferimento, isenções nesse caso, okay? Que você também pode absorver, além dos diferimentos, que também, por que não utilizar, né? Se você pode postergar os pagamentos de INSS, diferir esses pagamentos, vamos utilizar. Né? Tudo isso é você protegendo o caixa de hoje, imaginando que a crise pode ter um U e o meu quarto trimestre continuar pior do que está hoje. Então, a gente tem que trabalhar num cenário muito caótico. No papel do CFO, acho que o que eu buscava fazer quando ocupei essa cadeira, eu costumo dizer que eu nunca fui um grande CFO, eu fui aprendendo, eu sempre fui mais inclinado à operação mesmo, mas talvez isso tenha me ajudado. Uma coisa que eu aprendi muito nesse caminho é que o CFO ele não tem que disputar o espaço, o CEO nem o CEO disputando espaço com o CFO. Eles precisam andar de mão dadas. Né? É a fortaleza ali junto ao CEO na tomada de decisão. É o braço mais duro perante a todas as outras medidas que muitas vezes são antipáticas a todo o conjunto de uma organização.
Então, em outras linhas, acho que também tentando adicionar para que eu não seja repetitivo, uma das questões aqui, eu tomei nota para eu não perder o fluxo aqui de uma informação. Muito bem. É preciso buscar alavancas que mais absorvem e gera caixa, absorve despesa no P&L. Você pode sair cortando e podemos continuar discutindo, vamos cortar custo, cortar despesa e tal, mas é como você preserva as vendas, como você consegue criar alavancas para que a tua receita não seja tão atingida. Então, no nosso caso, investimentos agora são necessários em plataformas digitais. Talvez o modo de operar do consumidor vai mudar. Eu não sei se ele vai continuar indo no supermercado, inclusive para comprar um FLV, um brócolis in natura, ou se ele vai comprar um brócolis buscando um produto higienizado, sem conservante, esterilizado, etc. E se esse produto não deveria chegar na casa dele, ou os chamados dark room, né, em que você compra, para o carro e alguém te coloca a mercadoria dentro do carro, já está pago, e você não tem ter tantos contatos. Então, a modalidade de consumo vai mudar bastante e a gente precisa trabalhar nessas alavancas de vendas, ok? Não é fazendo o mesmo. Nós estamos focando muito na redução da flexibilidade de crédito. Infelizmente, em momentos como este, muitos não sobreviverão. Então, nós temos que ser mais criteriosos na venda do varejo, com o risco de que essa pessoa não venha te pagar, porque ela não vai girar e ela não vai ter. Então, ainda tendo que vender mais, a gente está sendo mais restrito na liberação de crédito para a comercialização dos nossos produtos, né? Fazer caixa é o momento em que, se tiver que dar desconto para o cara que te paga 40 dias, te antecipar esse caixa, ainda que seja um desconto que ao ano seja um absurdo, coloque esse dinheiro dentro de caixa, porque a possibilidade de você não ter esse dinheiro é grande. Muitos terão dificuldades e vão ter prioridades. Então, entre a Grano e talvez a BRF, o sujeito que tem lá o seu comércio, ele vai priorizar uma empresa com uma dimensão de marcas maior, em que ele tem que ter mais produtos ali na vendinha dele do que uma empresa em que ele trabalha com uma quantidade de SKUs menores. Né? Bom, não precisamos falar aqui cortar todas as despesas, todos os custos possíveis, todo mundo tem que fazer isso independente de crise. Ok? E um outro dado importante é seguir motivando as pessoas. A gente tem que seguir sendo muito transparente, mas dando a motivação certa de que isso é algo temporário, como isso nos impacta e como a gente vai sair disso. Então, o protagonismo diante de todo esse cenário do CFO, ele acaba sendo um pilar de extrema importância, de muita importância. Então, de forma muito resumida e sucinta, nós, através da Grano e do fundo, estamos tomando todas as linhas possíveis, estas que estão sendo liberadas pelo governo, de forma prudente, cautelosa, mas estamos avançando com todas essas linhas. Não pretendemos, de forma alguma, realizar demissões. Nossa fábrica, pelo contrário, ela vai na contramão. Nosso negócio é uma agroindústria. Então, no mês de maio, eu atinjo o topo da minha produção. Maio, junho, julho, independente se eu vou vender ou não, eu tenho que produzir. É o momento em que eu recebo da lavoura, formo estoque e aumento a minha produção. Então, a gente não tem como visualizar desemprego nesse momento na Grano, mas sim nas áreas mais de back-office a gente tem aplicado reduções de jornada e outras questões nesse sentido. E preservando sempre o caixa, captando as linhas. Também fomos felizes aí, conseguimos as captações. E o Augusto falou uma coisa muito importante. Eu já passei por empresas em que você sempre estava vendendo uma promessa. Você não tinha um balanço para apresentar. Uma startup, a própria Santa Colomba era uma startup. Então, você não tinha um histórico, você vendia para frente. E, no momento, o André Leal, que está até aqui conosco, foi o nosso CFO lá. Prazer estar contigo de novo, André, que me deu uma baita força. Chegou um momento em que a agência de avaliação de risco nós estávamos correndo atrás aí de emissão de CRA, etc., todas essas questões para poder fazer captação. Eles falaram, veja, a avaliação, por mais que eu entenda a tua história é linda,
eu olho o teu balanço, a tua fotografia. Você é aquilo que você tem no balanço, a tua fotografia no momento. Então, cortar custo, cortar despesas, enxugar, etc., isso tem que ser antes das crises. Tenha sempre um balanço bom, né? Augusto falando, esteja preparado que no momento desse vem o dinheiro. O crédito aparece. O banco está com medo, ele tem lá o dinheiro ainda, mas ele está com medo, escolhendo para quem que ele vai conceder esse recurso. Né? Então, nós somos muito felizes em conseguirmos fazer as captações, dando seguimento a toda a nossa expansão que nós estávamos já tocando desde o início do ano. Então, em linhas gerais, também entendemos que seguir com o investimento, na saída da crise, sairemos mais fortes, sairemos com maior capacidade, com maiores possibilidades de agregar, inclusive, novos produtos na nossa linha de produção. Bom, eu não quero me estender muito, devolvo a palavra para vocês e fico à disposição aqui para qualquer pergunta, se faça necessário. Perfeito. Eu já vou usar esse espaço para perguntar para vocês dois aqui. O currículo de vocês tem diversos setores, né? A gente tem aqui setor alimentício, bens de consumo, educação, a parte química e o automotivo do Augusto. Então, vocês têm diversos setores. E vocês dois foram CFO de carreira e atingiram o cargo de CEO. Olhando todo esse contexto, o que um CFO deve priorizar hoje? Porque ele é bombardeado pela crise sanitária, ele vai ter que gastar mais comprando álcool gel, colocando medidor de temperatura e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem que olhar para dentro da sua área e entender que ele tem que olhar para a tesouraria, tem que olhar o FP&A, tem que olhar o planejamento estratégico. Como que a gente faz? O que ele deve priorizar? Qual que é o mecanismo que vocês utilizam num cenário de tanta incerteza para poder entender o que é mais prioritário? Se quiser. Tá, vamos lá. Difícil botar 1, 2, 3, priorizar alguma coisa, mas tem razão. O que a gente faz? O que a gente tem feito aqui? Agora, na posição de CEO, o Rogério, o nosso CFO, participa das discussões. O Jean Santos comentou agora, todo mundo colocou algum tipo de comitê de crise de pé. Né? Também temos nossos comitês de crise com investimento, com reuniões diárias, etc. A metodologia que a gente utilizou, eu nem sabia, mas tem um nome, né? Chama-se Nerve Center, ou centro nervoso, ou coisa parecida. Você tem determinadas camadas, depende do tamanho da empresa, a complexidade pode ser maior ou menor, mas você tem as principais funções e trabalho. Tem a primeira função, que é mais aguda no começo, o que eu faço para estancar, queima de caixa, o que eu faço para estancar, melhorar meu working capital, como é que eu prolongo os pagamentos, como é que eu antecipo os recebimentos, tudo é agudo naquele momento, e além da necessidade de captação de caixa, né, funding. Depois você começa a ter um modelo, e aí varia, no meu caso, varia um pouquinho por país, né? O México, por exemplo, é um país que não existe nenhum tipo de auxílio governamental. A Argentina agora, pela primeira vez na história, colocou 50% do pagamento dos salários com base em fevereiro, mas até então não tinha isso. No México, você tem dificuldade na demissão, o governo não ajuda, então é uma situação diferente. No Brasil, o governo, na maior parte dos governos do mundo inteiro, você tem, e achei interessante o comentário, Jansen, eu também tinha reparado, 10% só possivelmente a pesquisa foi para um grupo muito bom de empresas com balanço muito forte, com muita liquidez. Pô, é legal, cada um. No nosso caso, a gente teve que ir atrás e continuamos atrás aí de liquidez, porque é importante para fazer esse colchão. Então, respondendo rapidamente, eu não sei se tem uma coisa mais importante. Obviamente, a controle de caixa tem que ter uma visibilidade. Onde a gente começa a descobrir que a nossa leitura de caixa não é tão boa quanto a gente achava que era. A curiosidade não era tão boa quanto você precisava que fosse. Então, você tem que melhorar esse processo enquanto o negócio está andando, né? O avião está andando, você tem que fazer a manutenção. E aí o restante, voltando ao comitê de crise, a gente meio que alinha as prioridades multifuncionais. Então, para nós, cobrança para o Jean Santos, eu não sei quantos clientes ele tem, mas deve ser fragmentado. Eu sou montadoras. Montadora, o que ela faz no momento de crise? Ela senta em cima do dinheiro, não sei se tem alguém da montadora aqui, mas ela prioriza pagamentos. E o grupo, quem está atrás na cadeia, vai sentindo, assim como nós com os nossos fornecedores. É complicado, você não recebe, você não paga. Então, vai gerando uma briga aqui, obviamente, quanto maior a sua alavancagem, o seu tamanho e relevância, melhor a sua postura nas mesas de negociações.
Mas o CFO, nesse momento, ele tem que ser flexível, ele tem que ter tem que pedir ajuda, porque é uma leitura de crise, não é todo mundo que tem tanta experiência, não são tantas crises assim que a gente já passou por isso, mas ele tem que ter uma postura de perguntar, participar, e é uma peça-chave no nosso comitê de crise, olhando caixa, hoje working capital, e ajudando bastante nesse redirecionamento do nosso planejamento estratégico. Como que eu saio dessa crise? Que jeito que eu vou sair? Capex, etc. E se me permitir, eu adicionaria, Augusto, exatamente nessa linha, e você tocou num ponto que eu queria enfatizar, a questão da faixa etária de muitos desses interlocutores, gerentes, analistas que trabalham conosco, que nunca passaram por uma crise, que estão sendo frustrados por uma demanda nossa, do time executivo, com a paralisação de alguns projetos. Outra vez, muitas dessas pessoas nunca passaram por uma crise externa dessa magnitude e não fazem ideia ainda do tamanho. E aí é importante uma gestão muito próxima também, tentando convencê-los, porque é importante que eles se convençam também de que ele vai perder a verba de marketing, que nós não vamos mais fazer aquele programa intensivo, robusto de marketing, mas que isso não quer dizer que é eterno, que isso passa, que é uma contenção de caixa, mas que a gente vai trocar por uma outra iniciativa. E, mais uma vez, no nosso caso aqui, sempre olhando a essencial para a sobrevivência. É essencial para a sobrevivência no momento e pode ter ações de marketing que são essenciais e que a gente vai manter. Né? Se não for essencial, não vamos fazer agora. De forma muito transparente, mas é uma discussão diária. Todos os dias surge algum ponto novo. Então, preservar o caixa na sua plenitude, no máximo que for possível, né? E priorizando cada detalhe de cada despesa. Entrando na onda das negociações em tudo, desde o aluguel, do ponto de internet. Nós tínhamos um escritório na cidade que fica a 5 quilômetros da fábrica no Rio Grande do Sul, está aí no município chamado Serafina Correia. Aí você se dá conta, você não precisa de um escritório do lado da fábrica, com mais um aluguel, com mais uma estrutura, para comportar 10 pessoas que se acomodaram de alguma forma, e você se acomoda. Né? Vamos fechar. Assim, não, tudo vamos preservar o caixa. É assim que a gente sai mais forte. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês também. A gente é bombardeado de informação nesse momento também, né? A gente acaba tendo que buscar, até o Fernando levantou esse ponto, que a gente tem que se informar efetivamente, mas a gente é bombardeado de informação de todos os tipos. Tantos casos por dia, tantos se recuperaram, minha empresa está com caixa de tanto, a empresa pegou na taxa de tanto um empréstimo. Como é que a gente faz uma análise adequada de informações como essa e um filtro disso? Você sabe, isso é uma boa colocação. Eu participei de um outro evento, isso saiu também. Se há 30 anos atrás, 20 anos atrás, o problema era obter informação, hoje o maior trabalho é tratar as informações. Então, o que a gente... Nós somos bombardeados, como você bem disse, com uma quantidade de informações enorme. E em meio a muitas vezes, com viés políticos de um lado ou de outro. Então, qual que é a nossa recomendação sempre? Né? Ter mais de uma fonte dessa informação. Filtrar, entender, ter mais de uma fonte e checar, benchmark. Então, acho que cada vez mais fazer benchmark é o que nós estamos fazendo aqui, importantíssimo. Checa, verifica. Nós trabalhamos com um fundo de investimento que tem 4 empresas investidas aqui e um monte de empresa por aí fora. Passa a mão no telefone, verifica, checa, conversa, comunique-se. Acho que a comunicação, ficar na sua sala, no seu ambiente, com aquilo que você enxerga, ainda que seja Bloomberg, ainda que seja o que for, é uma única informação, é ruim. Tem que checar, tem que verificar na prática a origem dessa informação e na prática como ela funciona. É isso mesmo. Quando você considera, obviamente, tudo depende do tamanho da empresa e a possibilidade de acesso a crédito, né? No nosso caso, vários bancos de relacionamento. No momento de crise, você, no Brasil e no mundo inteiro, né? Você tem alguns bancos que são mais próximos, seus parceiros que você chama, né?
São os bancos que normalmente têm um histórico, onde tem relacionamento, onde o teu chairman, presidente, conselho, acionista, presidente, conhece o presidente, o membro do conselho. Você tem acesso mais fácil a crédito. O custo do crédito é pesquisa, como diz o Jean Santi, é um benchmark, é uma cotação diária, dependendo da linha. Infelizmente, às vezes, você não tem muita opção, dependendo da situação que você se encontra, né? E quem está disposto a te dar crédito naquele momento, normalmente vai te colocar um custo bem acima aí do que você vinha fazendo até então. A gente está pegando, encareceu nossa dívida, mais empréstimos, né? De 3 a 4 vezes, para você ter uma ideia. E para a IOSP, nós notamos aí nas linhas de crédito que nós tiramos agora no último mês. Não, Estou tudo muito caro agora. Eu acho que esse é um reflexo que a gente viu tudo, né? Até pela incerteza mesmo do momento que a gente está vivendo, os bancos preferem deixar a taxa mais alta mesmo para reter o caixa para eles, né? Eu acho que o caixa é rei para todos nós. E eu acho que nesse momento, eu gostei muito de uma mensagem do Dedini, quando ele estava falando na apresentação dele, ele comentou que essa crise vai passar. Então, a gente vai chegar num momento que a gente vai estar olhando um retrovisor a essa crise toda. O que a gente pode fazer agora? O que um CFO, um líder da sua área financeira, pode fazer agora para preparar a companhia e adaptá-la para o futuro? Que o futuro ainda é incerto, certo? Mas a gente tem... o que a gente pode fazer quais as ações que a gente pode tomar hoje para adaptar essa companhia para um futuro? Olha, você sabe que as empresas mais recentes que surgiram aí no modelo de startup e esse perfil de profissional, talvez ele, por outro lado, embora ele seja jovem e não tenha vivido crise, ele está mais propenso a esse modelo de recomeçar ou de startup. Eu acho que a gente tem que vestir a roupa de uma startup e recomeçar o nosso negócio. Isso exigirá uma série de quebras de paradigmas, hierárquico principalmente, caminhando aí para modelos mais recentes de estruturas e lideranças de projeto, onde você possa ter lá uma pessoa da tua equipe que saiba muito mais de um determinado assunto, uma plataforma digital e possa contribuir. Mas eu acho que de uma forma bem difícil a resposta. Porém, é como você recomeçar o desenho do seu negócio. Eu acho que isso não é para todos, mas em grande parte, sim, será. Né? O nosso negócio, por exemplo, isso é importante. Estudos demonstram que restaurantes nunca mais serão os mesmos. Então, aquele self-service que tinha lá em Pinheiros, que o cara vai, se serve, não vai ser mais assim. Não vai ter mais. Ou ele vai ter que ter uma estrutura cobrindo a comida, não pode ter mais contato, distanciamento, etc. Mais gente ficando em casa. E aí, esse cara que fica em casa não vai ficar pedindo rápido todo dia. Ele não paga 50, 60 pau por dia para ficar comendo. Ele vai preparar a sua comida. Entendeu? E ele vai, enfim. A gente tem que repensar. Senão o modelo não sobrevive. Né? Então, eu ainda não tenho a resposta. A gente já sabe o que não fazer. Isso a gente já listou bem. O que não fazer de novo. O que a gente não vai conseguir repetir. Agora vamos trabalhar nas iniciativas para entrar no campo de um novo mundo, uma nova demanda. Né? Começar a enxergar modelos de exportação. Aqui vale um comentário. A Grana tem quase 20 anos de história, faz 7 anos que está nas mãos da Arlon, com uns 4, 3 anos sendo controlado pela Arlon. Nunca haviam exportado uma grama de vegetal. Ou se exportaram muito pouco. Recentemente tivemos um encontro na maior feira de comida congelada dos Estados Unidos. O continente sul-americano é o único continente que não fornece vegetais para o mundo, como sourcing dos Estados Unidos. E assim, saímos dessa reunião com uma demanda que é capaz de preencher minha segunda linha de produção somente com exportações. Então, veja bem, são iniciativas em que a gente tem que... Essa é uma saída também. Né? É uma venda mais fácil, mas margens menores, porém mais fácil. Resposta difícil. Eu não concordo plenamente com o que você falou. Acho que talvez uns exemplos mais
do campo financeiro, alguns exemplos, né? Yoshi, por exemplo, a gente quase não usava videoconferência. Nós usávamos videoconferência. Nós tínhamos reuniões via Zoom, coisa parecida, mas não com a intensidade atual que a maior parte de vocês, com certeza, estão utilizando. A gente tem um budget aí de orçamento de viagens internacionais. Uma vez por mês eu tinha reunião com o presidente pelo mundo, gente passando para lá e para cá, viajando. Milhões. Zerado. Não precisa nem cortar. Está zerado por causa do Covid. E a empresa está rodando. Exato. Dentro do possível está rodando. Então, essa é para dar um exemplo. Você mencionou o escritório, coisas que até então a gente convivia, de repente acordou, passou a régua no base zero, alguma coisa parecida. Você se descobre, você nota que existem outras formas de trabalhar de maneira mais eficiente. Né? O centro de serviço, nós estamos implementando esse conceito na companhia agora, uma empresa centenária, não tinha até então. Então, o CFO tem que reparar, é uma oportunidade nesse momento para questionar formas de trabalho que até então eram realizadas, mas que tinham eventualmente ou uma ineficiência ou um custo muito maior do que a gente está tendo agora. A gente está aprendendo a trabalhar e a gente vai gerar algumas perguntas interessantes para daqui a alguns meses. Como é que eu funcionei dessa forma até então? Por que eu tenho que voltar ao que era? O que eu perdi versus o que eu ganhei? O que vale a pena? Acho que vai gerar boas perguntas aí do ponto de vista operacional, investimento, CAPEX, eu não tenho tanto investimento em marketing, mídia, em projetos de lançamento. Nossos projetos são geralmente focados em algum lançamento de cliente, plataforma, carro, etc., caminhão. Mas tem muita coisa que deixou de ser investida e agora vem a pergunta, e aí? Perdemos ou não perdemos? Se não perdemos, o que eu investir? Então, bastante pergunta para se fazer, aprender com a situação atual. É verdade. Perfeito, pessoal. Eu acho que estamos chegando no nosso horário de encerramento já aqui. Fernando, Augusto, vocês querem deixar alguma mensagem final nesse bate-papo aqui? Fiquem à vontade. Eu quero deixar uma mensagem. CFO, ajudem também aí, né? Estejam ao lado dos CEOs, num primeiro contato aí em cuidar inicialmente das pessoas, né? Imagine que nós estamos aqui fazendo várias videoconferências, o nosso mundo gira um pouco diferente da nossa galera, de forma geral, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo, né? Eles estão em casa há muitos dias e com todo medo da perda de emprego, com isso, com aquilo outro. Então, ao mesmo tempo, apontar a necessidade, mas olhar para as pessoas, né? Acho que é um momento que a gente tem que respeitar, porque é muito curto esse período de tempo. Então, ainda que tenhamos que tomar decisões duras, de que forma que a gente faz com muito respeito a todas essas pessoas. E aí, sem dúvida, olho no caixa. Obrigado pelo convite. Prazer reencontrar Jean Santi, Luiz Mar. Nem conversei com ele, mas eu vi que ele está aí. Rogério, eu falo com ele 500 mil vezes aí, ao longo do dia. André Leal. O CFO tem um papel chave, sempre terá, e em momento de crise é onde mais dói, toda a parte de caixa, liquidez, bolso. Mas, como falou o Jean Santi, né? A forma e parceria, o famoso parceiro de negócios, esse é o modelo que eu sempre defendi, né? O financeiro que entende um pouco do P&L inteiro. Fala de cima a baixo, ele entende o que está acontecendo. Ele não vende, ele não produz, ele não distribui, mas ele tem que ter uma visão do P&L que outros não têm, né, dentro da empresa. Então, é um cara que tem que estar na oportunidade, tem que saber colocar as posições e tem que estar buscando formas de melhorar a empresa de maneira constante. Então, eu ainda me considero, se for 4 meses só, o Jean Santi é CEO há mais tempo. Eu tenho pouco tempo de experiência aí e estou me virando. Vamos lá, a gente todo dia aprendendo. Isso é importante. Você sabe que, gente, assim também não tem modelo, viu, de CFO e nem de CEO. Cada empresa é uma empresa. É uma característica. Particularidades. Olha, não caiam nessa, não copiem um modelo de lá para cá, tentem entender a cultura e adaptem, sempre preservando os processos, a ética, os controles. Mas cada negócio é um negócio, cada empresa é uma empresa. Bem lembrado. Perfeito.
Fernando Giansante, Augusto Ribeiro, foi um prazer tremendo tê-los aqui hoje. É todo meu. Aprendi muito com vocês essa noite. Espero que todos os participantes aqui também tenham aprendido bastante, gostado do nosso evento. Agradeço a presença de vocês. Lembro também que no próximo dia a gente tem um próximo evento do comitê, do IBEF, aliás, né? No dia 30, deixa eu ver aqui, do dia 15/4, perdão, que é um evento do Comitê Executivo de Liderança de Executivos. Quem quiser também se inscrever no IBEF, fica à disposição. Você pode entrar direto no nosso site e você tem as diretrizes lá. E boa noite a todos, né? Obrigado pelo tempo, obrigado pelo nos ouvir até agora. E agradeço novamente Fernando Giansante e Augusto Ribeiro. Até mais. Boa noite, obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos. Tchau.